No início, as sirenes soavam em algum lugar ao longe, mas foram ficando cada vez mais altas. Pelo barulho, parecia que a frota inteira de carros de polícia disparava em direção à banca. Jack encarou o jornaleiro com uma expressão acusadora. Eu não os chamei! Eu juro! Mamãe deve ter chamado. Sem perder tempo, ele segurou o braço do avô e correu para a porta. Comandante, precisamos sair daqui agora! Mas quando saíram na escuridão, já era tarde demais. Estavam cercados. Pneus cantaram quando uma dúzia de carros de polícia parou, encurralando a dupla em um semicírculo. As luzes eram ofuscantes e o barulho ensurdecedor. Mãos ao alto! Vão me mandar direto para um campo de prisioneiros de guerra. Com a sorte que eu tenho, provavelmente para o castelo de Colditz. Se cuide, meu velho. Vejo você em Blight. Raj o seguiu até lá fora. Ele havia amarrado seu lenço branco em uma barra de chocolate e o agitava como se fosse uma bandeira de rendição. Por favor, não atirem! Acabei de redecorar a vitrine! Os pais de Jack deviam ter vindo em uma das viaturas, porque surgiram em meio aos policiais, correram na direção do filho e o abraçaram. Ficamos tão preocupados. Desculpe, eu não queria deixar vocês preocupados. Mas deixou, Jack! O que vai acontecer com o vovô? Eles não podem mandá-lo para a prisão. Não, nenhum de nós quer isso, nem mesmo a polícia. Liguei para aquele simpático vigário esta noite. Vovô tem muita sorte porque por algum milagre o reverendo Leitão garantiu uma vaga para ele naquele lar de idosos Torres do Crepúsculo. Bem naquele momento, uma figura sinistra saiu de um dos carros. Com um brilho forte dos faróis às suas costas, Jack, a princípio, só conseguiu enxergar a silhueta. Era uma mulher atarracada, com algo que parecia uma touca de enfermeira na cabeça e uma capa sobre os ombros. Quem é você? A figura caminhou a passos lentos na direção dele. O salto alto da bota ecoou na calçada fria e molhada. Quando ela, enfim, chegou até eles, seu rosto se contorceu a algo próximo a um sorriso. Os olhos eram pequenos e cruéis, e o nariz achatado e arrebitado, como se estivesse prensado numa janela. Ah! Você deve ser o jovem Jack! A voz dela era leve, mas o menino percebeu um toque de sombrio nas palavras. Recebi uma ligação do encantador reverendo Leitão. O vigário e eu somos muito próximos. Ambos nos importamos muito com os idosos da cidade. Eu perguntei, quem é você? Meu nome é senhorita Porcina. Sou a enfermeira-chefe do asilo Torres do Crepúsculo. Vim levar seu avô embora. Naquela noite, vovô foi levado para o Torres do Crepúsculo. Essa era a condição para a polícia retirar a queixa. Nem é preciso dizer que Jack não pregou os olhos, só pensava no avô. Por isso, no dia seguinte, assim que a aula terminou, o menino pegou seu triciclo e disparou para o Torre do Crepúsculo. Pedalou o mais depressa possível, desesperado para encontrar o avô e morrendo de medo de um colega da escola vê-lo naquele triciclo de bebê. Jack estava juntando dinheiro para uma bicicleta, um modelo que mais parecia uma moto do que uma bicicleta. Mas até então, ele só tinha o suficiente para comprar os pedais. O Torres do Crepúsculo ficava um pouco distante do centro da cidade, e assim que a sequência de casas terminava, começava o pântano. Depois, no alto de uma colina, via-se um prédio antigo, cercado por muros e portões igualmente altos. O edifício mais parecia uma prisão do que um lar para idosos. Com certeza, aquilo não era nenhuma Disneylândia. Jack pedalou pela estrada de terra, parando ao chegar aos portões.
Eles eram de metal grosso, com pontas afiadas. Um T e um C ornamentais, de torres do crepúsculo. Tinham sido soldados neles. Do lado de fora, uma placa informava: Torres do crepúsculo, cuidamos dos seus idosos e indesejados. O lugar havia sido aberto pouco tempo antes. O lar de idosos anterior da cidade, Recanto do Sol, fora demolido em um acidente inexplicável com uma escavadeira desgovernada. O Torres do Crepúsculo era, na verdade, um antigo manicômio vitoriano, um prédio de tijolos alto, pontilhado de janelinhas, todas com grade. O edifício até podia ser chamado de lar de idosos, mas, na verdade, passava uma sensação tão algourenta que jamais poderia ser o lar de ninguém. Era composto de 4 andares e no telhado havia uma torre com um sino. Em cada lado do terreno tinha uma torre de observação. Eram construções mais modernas, com holofotes enormes no topo, operados por enfermeiras grandes e corpulentas. Ainda era um mistério se toda aquela segurança servia para evitar que as pessoas entrassem ou saíssem. Jack estendeu o braço para balançar os portões e ver se estavam trancados. Ai! Uma corrente elétrica passou pelo seu corpo. Foi como se ele tivesse sido virado de cabeça para baixo e do avesso e de volta ao lado certo. Tudo ao mesmo tempo. Jack tirou as mãos do portão o mais rápido possível e respirou fundo. A dor fora tão intensa que o menino achou que ia passar mal. Quem se aproxima? Perguntou uma voz pelo megafone. Piscando para conter as lágrimas de dor, Jack olhou para cima e viu uma enfermeira no alto da torre de observação. Jack! Jack! Amplificada, a voz da enfermeira parecia mecânica, igual a de um robô. Jack Bunting, vim visitar meu avô. Visitas não são permitidas apenas aos domingos. Volte depois. Mas eu pedalei até aqui. Jack não conseguia acreditar que estava sendo proibido de entrar. Ele só queria ver o seu avô rapidinho. Qualquer visitante precisa de permissão da enfermeira-chefe para entrar no Torres do Crepúsculo em outro dia. Eu tenho permissão. Sim, estive com a senhorita Porcina ontem à noite. Ela me disse para passar aqui essa tarde. Entre pelos portões e se apresente na recepção. Os portões se abriram automaticamente e o menino entrou pedalando devagar. Era difícil se locomover pelo cascalho, ainda mais em um triciclo feito para uma criancinha. Depois de algum tempo, Jack chegou à enorme porta de madeira. Quando tocou a campainha, percebeu que suas mãos tremiam. Clic, clic, clac, clic, 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 clac. A porta devia ter umas 10 fechaduras diferentes de tanto que demorou para abrir. Clic, 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 clac, clic, 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 clac, clac, clac. Por fim, uma enfermeira grande e musculosa surgiu do outro lado. Tinha pernas grossas e peludas, um dente de ouro e uma tatuagem de caveira no braço. Apesar disso, usava um crachá de identificação com o nome Margarida. Que foi? Não havia ninguém no mundo que combinasse menos com um nome de flor. Olá, eu gostaria de saber se a senhora pode me ajudar. O que é que você quer? Perguntou a enfermeira Margarida. Eu vim visitar o meu avô, Arthur Bunting. Ele chegou ontem à noite. Estamos fechados para visitas. Não, eu sei, mas eu conheci a adorável senhorita Porcina ontem à noite e gostaria de saber se poderia dar uma palavrinha rápida com ela. Aguenta aí! Disse a enfermeira enquanto batia a porta de carvalho pesada bem na cara dele. Enfermeira-chefe! Jack esperou por tanto tempo que quase perdeu as esperanças de que alguém fosse voltar. Mas por fim, ouviu passos pesados ecoando pelo corredor e a porta se abriu, revelando uma imagem realmente
aterrorizante. Você quer saber o que tinha atrás da porta? Amanhã eu conto.